Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um verso na Palavra de Deus, no Salmo 116, verso de número 12. Assim está escrito: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esta é uma pergunta que o salmista fez depois de observar na sua vida, no seu entorno, as coisas que lhe haviam acontecido e como em todas elas ele tinha desfrutado da misericórdia e da bênção de Deus sobre a sua vida, os benefícios que Deus colocou à disposição, porque isto parte do nosso Deus. Ele não somente nos criou a sua imagem e semelhança, mas ele também criou todas as coisas e colocou ao nosso dispor para que nós pudéssemos ali viver com aquilo que Deus criou e colocou à disposição de cada um de nós. E mesmo com a entrada do pecado, o Senhor Deus não retirou os benefícios que ele tinha colocado para cada um de nós. É bem verdade que uma vida santa e pura, como era a vida de Adão e Eva, encarava os benefícios de Deus, a sua misericórdia, a sua graça, de uma maneira. Aqueles que vieram depois da entrada do pecado no mundo, eles encaram de uma outra maneira. Se estão numa vida de pecado, eles encaram de maneira distorcida esses benefícios, esses livramentos, enfim, os recursos que Deus colocou. Mas quando estas pessoas reconhecem em Jesus o Senhor e Salvador, que veio para libertar, e coloca-se à disposição de Jesus, ouvindo o chamado que ele fez, e é por ele transformado, liberto, e Jesus vem fazer morada dentro do seu coração, até a visão deles é diferenciada, porque cai aquele véu que estava atrapalhando de ver as belezas, os benefícios, as riquezas, os bens que Deus colocou à disposição do seu povo e a maneira de Deus trabalhar. Então, uma vez que nós vivenciamos aquele passado negro, escuro, distante, longe da presença do Senhor nosso Deus, nós tínhamos uma visão das coisas. Agora, em Cristo Jesus, ligados a Deus pela fé, nós temos uma outra visão. Nós enxergamos todas as coisas como sendo criadas por Deus e colocadas com as suas devidas finalidades e propósitos pelos quais Deus criou e colocou cada uma no lugar em que elas deveriam estar. E o salmista, ele estava maravilhado diante da situação e de tantas coisas que aconteceram na sua vida, que ele começou neste salmo levantar um tributo de amor e gratidão a Deus em favor, em face, dos livramentos, da salvação, da libertação, da direção que Deus deu a eles em várias situações. Ele começa dizendo, olha, amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então ele estava grato a Deus por Deus ter ouvido. Os ouvidos de Deus não estão agravados. Já o profeta Isaías proclamava isto. Mas ele diz que as nossas iniquidades e os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus, de tal maneira que ele não nos ouça. Mas nem a mão do Senhor está encolhida e nem o ouvido do Senhor está agravado, para que não possa ouvir. O Senhor ouve. E aqui o salmista, ele disse, eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, observe, é um Deus que sempre está atento. Isto, para nós, é uma riqueza muito grande, traz uma consolação, um conforto, em saber que Deus, o nosso Criador, o soberano, que tem tantas coisas sob seus cuidados, ele mesmo assim não está atarefado ao ponto de nos deixar falando sozinho. Quando nós o clamamos, quando nós o buscamos, ele sempre está pronto, presente,
disponível, atento, e quando encontra um caminho aberto do nosso coração, na nossa vida de comunhão com Ele, esta ligação, ela é profunda. A partir do momento em que a própria palavra de Deus diz o que nós pensamos no coração, antes que a palavra venha à boca, Deus já sabe. Então, veja o quanto Deus se importa com cada um de nós. Isto o salmista estava dizendo. Ele diz, por quê? Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. A satisfação, a gratidão do salmista de saber que Deus inclina os ouvidos para ouvir a oração do seu povo, isso trouxe a ele um contentamento muito grande e ele disse, eu vou invocá-lo enquanto viver. Em todos os momentos da minha vida, eu vou estar falando deste Deus que ouve, que vê, que fala, que se apresenta, que cuida de cada um de nós. E ele diz o seguinte, olha, cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então isso aí mostra-nos que a pessoa em vida, ele passa por várias situações, ele passa por altos e baixos. Há momentos de segurança, de tranquilidade, mas há momentos de perigo, de dificuldade, de ameaças, de fragilidade. Todas estas coisas acontecem a todas as pessoas. Não acontece a todas ao mesmo tempo, mas acontece a um num tempo, a outro no outro tempo, a outro, mas todos nós trilharemos por este caminho. Haverão dias em que nós parece que estamos lá nas alturas, próximo de Deus, e parece que de um salto a gente chega diante dele, mas tem dias que a gente está tão profundo, num lado tão decrescente, num vale tão profundo e escuro, e parece que não vamos resistir. Mas até ali, a mão de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, vai ao nosso encontro, nos ajuda, nos fortalece, nos anima, nos livra e nos tira de lá. Então veja, cordéis da morte me cercaram. Já pensou? Pessoa marcada para morrer, com a hora certa de morrer, a hora está chegando, os minutos estão terminando, e numa hora como esta, ele clama a Deus, e Deus intervém de maneira imediata. E tira daquele perigo, tira daquela situação. Quantas pessoas com testemunho brilhante como esse, estava a ponto de morrer sem Deus, sem Pai, sem salvação, e de um momento, por um milagre de Deus, foi liberta, reconheceu o livramento, colocou a vida aos cuidados de Deus, hoje está servindo a Jesus. São as obras de Deus, são os benefícios que Deus faz. Por isso o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Veja quantos benefícios nós recebemos. O fôlego de vida, que maior benefício do que este? Se tirar o fôlego, que é o fôlego? É o ar. Tirou o ar da gente e acabou. Não sou mais ninguém, deixou de existir. Mas Deus mantém. E com este ar, com este fôlego de vida, nós estamos vivos, desfrutando da graça, da misericórdia de Deus. Ele diz o seguinte, então eu invoquei o Senhor e disse, livra a minha alma. E o Senhor livrou. O Senhor guarda o simples. Quando teve livramento, ele disse, minha alma, volta ao teu repouso, porque o Senhor já te fez bem. Então, é a ação de Deus, é o mover de Deus. Deus provê o bem para os seus filhos. Ele diz, porque o Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Então ele disse, agora andarei perante o Senhor, na terra dos viventes, e vou falar dele a todo instante, a todo momento. E ele coloca aqui uma pergunta, que darei eu? Você já pensou e já avaliou os benefícios que Deus tem dado a você e eu a mim também? Será que nós já paramos para pensar? Porque parece que a gente vive de maneira automática.
Ah, não, eu estou vivo e as coisas vão acontecendo assim automaticamente. Mas elas acontecem de maneira automática porque tem alguém que está no controle, no comando de todas as coisas e faz com que elas trabalhem nesta sincronia, nesta sequência. Por isso que nós somos beneficiados. Porque se não houver a ação de Deus, vamos dizer, esse tipo de engrenagem que trabalha sincronizada, cada coisa no seu tempo, no seu lugar, na sua oportunidade e para a pessoa determinada por Deus, se Deus não tiver no controle disso, vira uma bagunça, vira uma confusão. A engrenagem para, tudo se dissipa e tudo se desfaz. Por que que tudo se mantém no lugar? Pelo poder da palavra de Deus, pela soberania de Deus. Por que que eu continuo vivo? Por que que você continua vivo? Porque Deus continua cuidando de cada um de nós. Então, o que são isto? São benefícios que Deus traz para nós, traz para mim, traz para você. Então o salmista disse, que darei? O que eu posso oferecer a Deus? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender que tudo o que nós fizermos para Deus em atitude de gratidão, jamais será para compensar o que Deus fez por nós. Ou seja, para quitar o que Deus fez para nós e nós agora temos que fazer para Deus na mesma sincronia. Não, isso não existe. O nosso oferecimento diante de Deus, oferecer a Deus, é uma expressão da nossa gratidão por aquilo que Deus é e o que Ele faz. E tudo o que nós oferecemos a Deus como tributo de gratidão por todos os benefícios que Ele nos tem feito, vem de Deus para nós e nós direcionamos novamente para Deus, agora com a gratidão do nosso coração. Porque se formos oferecer a Deus um louvor em função do benefício que Deus nos deu, quem é que nos dá o louvor? É Deus. Quem é que nos dá a voz? É Deus. Quem dá a harmonia? Quem dá o ritmo? Quem dá a inspiração? É Deus. Então não é nada nosso. Então nós recebemos dele e tributamos a ele. Foi o que Salomão disse. Nós oferecemos a ti daquilo que o Senhor nos dá. Então, quando nós oferecemos diante de Deus, entregamos a ele como tributo de gratidão, não é naquele sentimento de que nós estamos pagando alguma coisa que devíamos a Deus. Não, porque Deus nos fez e nós temos que fazer. Não. Nós temos que ter a consciência que o nosso tributo é de gratidão e nunca de compensar o que recebemos. Nós não temos essa condição, não temos recursos, não temos nenhum direcionamento de fazer isto dessa forma. Porque tudo que há em nós ou ao nosso redor tem um Criador que se chama Deus. Eu sou criado por Ele. Você é criado por Ele. As bênçãos que recebemos são preparadas por Ele. As coisas ao nosso redor foram criadas por Deus. Nós desfrutamos dela, usufruímos da bênção, da alegria, da segurança, do livramento, do mantimento, da proteção, da alegria de viver, porque Deus proporciona estas condições. Então agora, o que fazer? É demonstrar diante de Deus que nós estamos agradecidos. Simplesmente por isso. Não é por outra finalidade. Já o apóstolo João, escrevendo, ele disse, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então Deus não me ama porque eu demonstro amor diante de Deus. Ele primeiro demonstrou amor por mim quando eu era indigno do amor de Deus, por estar numa vida de pecado. Mas Ele demonstrou aquele amor sem nenhuma restrição. Um amor amplo e permanente. E este amor me atraiu a Ele, atraiu a você, a cada um de nós. E nós agora o amamos com todo o nosso coração. Mas por quê?
O nosso amor é a reação ao amor de Deus que foi manifestado na nossa vida. Ora, se eu sou amado por Deus, não é muito que o meu coração se volte para amar a Deus. Porque a pessoa amada ama aquele que o ama. E o amor de Deus veio a nós desta forma, de maneira gratuita. E nós recebemos e somos bem-sucedidos porque o amor de Deus tem sido derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós agora amamos a Deus, amamos aos irmãos, amamos ao ser humano, embora que muitas das vezes, na limitação humana, no entendimento limitado, algumas coisas ficam a desejar, mas, em síntese, nós reagimos àquilo que Deus faz em nosso favor. Então, aquilo desperta em nós o senso da gratidão, do reconhecimento de que, se não fosse a mão de Deus operando na nossa vida, nós não chegaríamos a lugar nenhum. E muitas das vezes as pessoas têm a ilusão de que chega nos lugares por seus próprios méritos, pela sua própria escolha e decisão, e não é assim. Nós chegamos porque utilizamos daquilo que Deus coloca diante de nós, para que ali, então, orientados por Ele, possamos tomar um caminho certo e seguro de usufruir as bênçãos de Deus, de adentrar na sua presença. E o salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele respondeu o seguinte: tomarei o cálice da salvação. O que é a salvação? A salvação é o livramento. A salvação é o plano de Deus. É a libertação. É a proteção. É a direção. É o suprimento. É a segurança. Tudo isso está envolvido na salvação. Porque a salvação, quando ela vem à nossa vida, vem também as bênçãos que acompanham a salvação. E é estas bênçãos junto à salvação que nos enriquece diante da presença de Deus, e nós passamos a desfrutar de algo que jamais tínhamos pensado passar na nossa vida. Mas no momento em que a salvação de Deus nos alcança através de Jesus, a nossa vida muda. Ela se transforma. É uma outra vida, uma vida espiritual com Deus, de comunhão, de gratidão. Então ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Maria José. E invocarei o nome do Senhor. Então, que atitude bela e bonita do salmista. Ele começou a olhar a si. Às vezes nós esquecemos do passado, de algo que nos aconteceu, de situações que nós estávamos e que diante de nós parece que aquele dia seria o nosso último dia. Não teríamos condição de prosseguir. Mas o Senhor veio, ouviu o nosso clamor, inclinou o ouvido, veio nos socorrer, nos proporcionou livramento, abriu para nós uma oportunidade, nos pegou pela mão, nos conduziu com segurança, nos colocou em um lugar de segurança. E nós atravessamos aquele vale, atravessamos aquele deserto, aquela dificuldade, aquele penhasco que estava pronto a termos uma queda fatal. O Senhor nos segurou, nos trouxe. Estamos caminhando em terra firme, porque o Senhor cuida de cada um de nós. E são os benefícios que Ele nos dá. Quantas vezes a alma está triste, aflita, amargurada, não quer ser consolada. Tal a gravidade do sofrimento. Mas quando naquele momento nós recorremos ao Senhor e dizemos: Senhor, livra a minha alma. Senhor, socorre-me neste momento. O Senhor vem e arranca tudo aquilo que está nos fazendo sofrer
e coloca uma suavidade, uma paz, uma tranquilidade, uma certeza. E nós atravessamos. E do nada parece que nasce um louvor nos nossos lábios. Não é aquele que cantamos, que são escritos, são decorados. Não. É um louvor próprio. O coração começa a rejubilar e você começa com os lábios como que cantar. Não está preocupado com rima, com ritmo, com nada disso. Você está preocupado em expressar com palavras aquilo que está enchendo o seu coração. E aquilo é um tributo de louvor a Deus. É uma celebração. O salmista diz: invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é estar sempre falando com Ele, atento. E o salmista diz aqui: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Ele estava como que preso, mas Deus o soltou. Ele agora estava agradecido. E ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Comece a avaliar, comece a relembrar os benefícios de Deus na sua vida. E eu também, na minha, relembrar de onde o Senhor me tirou, os caminhos por onde atravessei, as dificuldades que enfrentei, os momentos difíceis, mas lá estava Deus. A presença dele foi suficiente. Ele se fez presente na minha vida, se fez presente na tua, na do outro, daquele, de você aí que está pensando que Deus nem se importa com você. Ele se importa sim. Ele está sempre disposto. Eleva a Ele um clamor do profundo da tua alma. Clame ao Senhor. Invoque o nome dEle. Ele virá em teu socorro. O salmista aqui estava pronto para morrer. Estava com cordéis de morte. Estava com angústias do inferno. Estava em aperto e tristeza. Mas de momento o Senhor veio e ele diz agora: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que você pode oferecer hoje para Deus como um tributo de gratidão, de reconhecimento, do cuidado, do livramento, da bênção de Deus para a sua vida e daqueles que estão à sua volta? Porque as bênçãos de Deus, elas não vêm só sobre nós. Elas vêm sobre nós, mas alcança alguns que estão à nossa volta, ao nosso redor. Porque nós sempre estamos relacionados e ligados a este, aquele, aquele outro. E as bênçãos de Deus, quando elas vêm, é assim. Não são bênçãos egoístas. A bênção de Deus é só minha, só para mim, para mais ninguém. Não. Ela vem para mim. Mas outros podem também ser abençoados com a bênção de Deus na minha vida. Com a bênção de Deus na sua vida. Nós precisamos entender isso. Então, as bênçãos vêm e elas podem também respingar na vida de outros e eles também serem abençoados. Mas o salmista, ele estava procurando um meio de demonstrar a sua satisfação, gratidão e alegria em virtude de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Ele chegou a este momento. Não foram só dias de tristeza, de sofrimentos, de angústia, de amargura, dias escuros, neves amedrontadoras, ou nuvens amedrontadoras, não. Mas também teve dias que o sol veio raiando. A luz do dia, a alegria no coração, o prazer, a certeza, a segurança, a visão, o livramento, tudo isto veio. E o salmista não se esquecia de nada disso. Por isso que em um outro salmo, o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E ele aqui está dizendo, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Se nós fôssemos anotar para contar todos os benefícios de Deus, não haveria um meio de anotarmos a todos eles, porque muitos são os benefícios de Deus. A palavra de Deus diz que dia a dia ele nos cumula de benefício. Isso quer dizer que todo dia nós desfrutamos benefícios que nos são dados da parte de Deus. Então, aprender com o salmista. Perguntar, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Qual deve ser a minha ação? O que posso oferecer a Deus como um coração alegre e agradecido? E quando nós tributamos honra, glória, louvor, adoração, ações de graças ao Senhor nosso Deus, isso traz diante do nosso Deus o contentamento em ver que nós estamos agradecidos por tudo quanto Ele tem feito por nós. E à medida em que nós vamos reconhecendo e agradecendo, as portas das bênçãos sobre a nossa vida, elas vão alargando-se cada vez mais. Porque quem é agradecido recebe sempre mais. Agora, quem se torna ingrato, ele fecha a porta dos benefícios. E aí, fica se lamuriando, se vitimando, achando que está desamparado, abandonado, ninguém se importa, nem o próprio Deus se importa com ele, mas não é verdade. É que às vezes a pessoa não tem no coração a gratidão diante de Deus. E a palavra de Deus diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Um louvor, uma oração, uma expressão de gratidão, a disponibilidade para obedecer o querer e a vontade de Deus, ser boca de Deus nesta terra, ser um instrumento de Deus para falar, para aconselhar, para orar, para pregar, para louvar, para o que Deus determinar na nossa vida, que assim possa ser. Que nós possamos encontrar um meio na nossa vida de sempre termos uma parada necessária para nos colocar diante de Deus e oferecer a Ele alguma coisa como tributo de gratidão pelo muito que temos recebido da parte de Deus. Experimente fazer isto e veja que as bênçãos de Deus serão ininterruptas. Elas jamais cessarão na sua vida, mas elas continuarão vindo sempre em abundância da parte de Deus. Isso fará bem a cada um de nós. E mais ainda, quando o nosso coração tem a gratidão como primordial diante de Deus, isso melhora muito, abre muitas portas diante de nós. Pensa sobre isto. O que eu e você podemos oferecer hoje ao Senhor em razão dos benefícios que Ele nos tem feito? Pense, mas não fique só no pensamento. Tome uma atitude. Decida. Aproxime-se de Deus. Fale com Ele da gratidão do seu coração. Querendo Deus, amanhã retornaremos.